Olá pessoal, sejam bem-vindos. Como sabem, já começamos a nossa segunda série de aulas, agora ligada à matéria de Teoria Geral do Direito Civil. E para o efeito, e como já abordado na aula anterior, vamos começar as nossas aulas com o tema dos princípios inerentes à matéria do direito civil. E como sabem, são vários princípios e para esta segunda aula, no caso, eu preparei o princípio do reconhecimento da pessoa, da personalidade coletiva e dos direitos de personalidade. Parece um pouco extenso, parece ser vários princípios, mas na verdade é simplesmente um único princípio que está ligado intimamente com a pessoa, quer a pessoa singular, quer a pessoa coletiva. Deste modo, convido a assistir o vídeo até ao fim para poder entender como é que se vai desencadear este princípio que é muito essencial naquilo que é direitos civis, porque efetivamente o direito é feito com base na pessoa e então, se é novo no canal, subscreva-se e subscrever no canal é muito fácil. Se estiver a ver o vídeo pelo computador, basta clicar aqui neste sinal de Jusbié que aparece aqui no canto inferior esquerdo e vai logo poder subscrever-se. Se estiver a ver o vídeo a partir do telemóvel, é muito mais fácil, vai logo aparecer aqui embaixo do vídeo aparecer a tecla subscrever e subscreva-se. Aproveite e ative o sino para que possa ser notificado sempre que eu subir um vídeo novo. Deixa a sugestão, deixa a crítica nos comentários e compartilhe os mesmos vídeos para que assim possamos compartilhar a mensagem para mais pessoas e contribuindo deste modo para a sua cultura jurídica. Como sabem, eu sou Jorge Reis e este é o Jusbié. Todo e qualquer sistema jurídico, antes mesmo de serem criadas as normas, é importante que devemos ter em conta os princípios. Por quê? Porque são estes princípios que vão nos dizer os valores axiológicos para efetivamente a criação das normas jurídicas. E para o efeito, não podemos fugir à regra aqui dentro da teoria geral do direito civil. Daí aqui escolhemos em primeiro lugar falar sobre os princípios do direito civil angolano. Por outro lado, dizer que o direito civil angolano, que diz respeito aos seus princípios, sofreu uma dinâmica muito, mas muito influenciada também pela doutrina portuguesa. Como sabem, no desencadear da história, Angola foi colonizada por Portugal e, consequentemente, bebeu muito de vários setores, incluindo o setor jurídico. Daí que, com base naquilo que é os ensinamentos do professor Carlos Buriti da Silva, vamos verificar que os princípios basilares do direito civil angolano, e eu já aqui abordei na aula anterior, são 8. Em primeiro lugar, vamos abordar sobre o princípio do reconhecimento da pessoa, da personalidade coletiva e dos direitos de personalidade, no caso, o princípio que vai aqui a ser abordado hoje. Existe também o princípio referente à autonomia privada, o princípio da boa-fé, o princípio da responsabilidade civil, o princípio do respeito à propriedade, o princípio do reconhecimento da família como instituição fundamental do direito e também o princípio referente ao fenômeno sucessório. Ainda um último, que é então o princípio inerente ao abuso do direito. Todos estes princípios serão aqui abordados detalhadamente e, como eu disse, para hoje vamos nos focar a um princípio essencial, no caso, o princípio inerente à pessoa, quer coletiva, quer a pessoa singular. Nesse contexto, o princípio do reconhecimento da pessoa, em primeiro lugar, vamos verificar que a pessoa é o ente mais importante do direito. Por quê? Porque, efetivamente, se não existir pessoa, não existiria, consequentemente, relações jurídicas e, não existindo relações jurídicas, também não existiria direito. Daí que é importante, mas muito importante, reconhecer a pessoa como tal. E esse reconhecimento surge essencialmente no início do século XIX. Como sabem, antes disso, a pessoa era muito menos pesada, daí que existia na fase, ou na altura, antes do século XIX, a escravatura. Muitos seres humanos eram utilizados para
como instrumentos para outros seres humanos, ou seja, não existia o reconhecimento da pessoa como tal, não existia também a igualdade de gênero como já existe hoje, os trabalhadores não eram respeitados como são respeitados hoje. Daí que houve necessidade, em primeira instância, de falarmos deste princípio do reconhecimento da pessoa. E não só, se vasculharmos nossa Constituição da República de Angola, observamos especificamente nos termos do número 2 do artigo 31 deste diploma legal, verificaremos que o Estado reconhece a pessoa e a sua dignidade. Por quê? Porque todo ser humano merece ser tratado com dignidade. Daí que ninguém pode efetivamente violar estes princípios ou esta dignidade do outro ser humano. E não só, a nossa Declaração dos Direitos Humanos também prevê o reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Daí que é essencial, mas muito essencial, em primeira instância, abordamos sobre este princípio. Não obstante a isso, vamos verificar que o reconhecimento da pessoa humana também deve ser verificado com base a dois elementos essenciais. No caso, a própria personalidade jurídica. Por quê? Porque todo e qualquer ser humano, quando nasce, é titular de direitos e obrigações. Daí é que tem poderes e deveres. Poderes porque efetivamente poderá exigir de outro em alguns comandos e, por outro lado, deveres porque também tem de cumprir algumas obrigações que lhe são impostas. Quando abordamos aqui sobre direitos subjetivos, verificamos na sua classificação muito essa abrangência. E, por outro lado, quando é que efetivamente o indivíduo ganha a personalidade jurídica? Nos termos do artigo 66, número 1 do nosso Código Civil, o indivíduo vai ganhar a personalidade jurídica com o nascimento completo e com vida. Logo, a partir do momento em que ele tem esse nascimento completo e com vida, é reconhecido como pessoa. E ser reconhecido como pessoa, devemos efetivamente respeitá-lo como tal, nos termos da nossa Constituição da República de Angola. É titular de direitos e obrigações e logo tem a sua dignidade. E essa dignidade deve ser respeitada. Visto isto, vamos agora analisar o que diz respeito à personalidade coletiva. Bem, existe pessoa humana e existe personalidade coletiva. O que é isso de personalidade coletiva? Na verdade, a gente vai, em foro próprio, abordar sobre estas questões. Mas, a priori, vale referenciar que sempre que existir um coletivo de pessoas, aquela instituição como tal, se criada nos termos que a lei impõe, poderá ser considerada como pessoa coletiva. E sendo pessoa coletiva, também lhe vai ser atribuída a personalidade jurídica. Por quê? Porque aquela instituição terá direitos e obrigações. Exemplo disso são as associações criadas nos termos da lei. Associações coletivas, as fundações, as próprias sociedades comerciais ou vulgarmente conhecidas como empresas também são pessoas coletivas. E são pessoas coletivas porque eu disse aqui anteriormente, na medida em que vão ganhar essa personalidade jurídica. E se têm personalidade jurídica, devem ser respeitadas como tal, porque são titulares de direitos e obrigações. No entanto, são matérias, como eu disse, vão ser abordadas melhor no fórum próprio. Se tiver a apreciar pelo livro, se puder ver o livro no que diz respeito a essas matérias, pode já avançar e vai lá verificar como é que se desdobra a questão das pessoas coletivas, mas a priori é isso que devemos ter em conta sobre esta matéria. Para finalizar, vamos agora olhar para os direitos de personalidade. Bem, essa questão do direito de personalidade é muito, mas muito vasta. E, na verdade, esta aula aqui vai ser abordada em duas partes. Vou aqui, em primeira instância, falar de forma introdutória sobre o direito de personalidade e também vou já dar uma breve chega naquilo que é o direito de personalidade geral, porque o direito de personalidade está subdividido em dois ramos. Por um lado, o direito de personalidade geral e o direito de personalidade específico ou especial, onde vamos efetivamente verificar de forma minuciosa cada um dos direitos de personalidade. Lembram-se que quando a gente aqui abordou sobre os direitos subjetivos, eu referi que os direitos subjetivos podem ser patrimoniais e não patrimoniais, e no que diz respeito a não patrimoniais, falei muitas vezes de direito de personalidade. Não é? Logo, vamos aqui abordar de forma específica sobre cada direito de personalidade em causa. Bem, os direitos de personalidade são assim designados por quê? Personalidade. Tem que ver com a própria pessoa.
Daí que a maior parte dos autores do pensamento jurídico definem os direitos de personalidade como sendo aqueles que estão intimamente ligados com a pessoa humana e, portanto, devem ser respeitados porque em si enquadram-se algumas características intrínsecas à pessoa. Vamos lá ver quais são as características então dos direitos de personalidade. Na verdade, são 5 a destacar. Os direitos de personalidade são não patrimoniais, são indisponíveis, são intransmissíveis, gozam de proteção penal e também são ilimitáveis. Bem, são não patrimoniais por quê? Porque, como já falamos aqui, na verdade, os direitos de personalidade, diferentes dos direitos patrimoniais, não podem ser avaliados em dinheiro. Ou seja, nós não podemos dizer que bem-vida, o direito à vida, é um direito que tem valor específico. Nesse contexto, o direito de personalidade vai ser enquadrado como um direito não patrimonial. Porém, existem algumas situações excepcionais que, efetivamente, há necessidade de fazermos uma avaliação. Por quê? Porque se não existe avaliação pecuniária para os direitos de personalidade, logo eles não são suscetíveis de indenizações, nos termos do artigo 483 do nosso Código Civil. Porém, excepcionalmente, poderão existir situações em que, dada a circunstância, será necessário que se faça uma avaliação. E essa avaliação não vai ser por meio de uma indenização, mas sim por meio de uma compensação. Basta verificar, nos termos do artigo 495, 496 do nosso Código Civil, vai encontrar efetivamente como é que se processa essa situação toda. Por outro lado, os direitos de personalidade são intransmissíveis. Intransmissíveis porque, efetivamente, o seu titular não pode vender a terceiros, não pode fazer com que terceiros possam efetivamente ter os seus direitos de personalidade. Exemplo, eu sou pai do meu filho, eu exerço o poder paternal sobre ele. Não posso vender o meu direito ou o meu poder paternal ao meu irmão, por exemplo. Todavia, se existir uma situação que o meu irmão quiser ficar com o filho, não se vai chamar aquela questão, aquele instituto como poder paternal, porque são direitos intransmissíveis. Mas, no entanto, o meu irmão poderá exercer um outro direito sobre o meu filho, que vai ser o direito de tutela. Também são questões que vamos poder abordar a posteriori, em foro próprio, são questões familiares, e, no entanto, serão abordados em sede do direito da família, ou quando abordamos aqui sobre o princípio do reconhecimento da família como instituição fundamental do Estado. Bem, o direito de personalidade é indisponível. É indisponível porque o seu titular, mais uma vez, não pode dispor livremente dos seus direitos de personalidade. Também, os direitos de personalidade são oponíveis a terceiros, ou são absolutos. Absolutos porque o titular pode opor-se para todo e qualquer indivíduo que tentar violar o seu direito de personalidade. Não obstante a isso, o direito de personalidade é ou goza de uma proteção penal. Bem, estamos a falar de direito civil e estamos aqui a enquadrar a questão penal. Por quê? Porque, efetivamente, estamos a dizer que os direitos de personalidade são muitos, mas muito importantes e um dos direitos essenciais ou intrinsecamente ligados à pessoa é a vida. Logo, se esse direito for violado, haverá necessidade de podermos defendê-lo, não só civilmente, por meio da compensação, como aqui abordei, mas também penalmente. Por quê? Porque todo indivíduo que atenta contra a vida de outrem vai ser punido também nos termos do nosso Código Penal. Daí aqui, o nosso Código Penal prevê o homicídio nos termos do artigo 349, porque todo aquele indivíduo que efetivamente atentar contra a vida do outro, lhe vai ser aplicada uma pena específica naquele artigo. E não só, também existem outros direitos de personalidade que ao serem violados, dará lugar à proteção penal. No caso, a honra do indivíduo. Sempre que for existir um atentado à honra do indivíduo, estaremos aqui a falar dos crimes inerentes à honra, designadamente calúnia, difamação e injúria, todos nos termos do nosso Código Penal. Outra situação também que pode dar lugar a desencadear a proteção penal é as agressões físicas, no caso, a integridade física e moral do indivíduo.
é salvaguardada, já falamos da moral, nos casos de injúria, calúnia e difamação, e a física também dará lugar às ofensas corporais, todas previstas nos termos do nosso Código Penal. No entanto, os nossos direitos de personalidade são ilimitados, ou seja, não gozam de nenhuma limitação específica. Bem, em regra geral, sim, nós não podemos limitar os nossos direitos de personalidade. Porém, vão existir algumas situações ou algumas exceções que darão ou desencadearão um determinado limite aos nossos direitos de personalidade. Quais são esses direitos? Em primeiro lugar, a própria natureza dos próprios direitos de personalidade. Em segundo lugar, a exigência da vida em comum, porque normalmente o indivíduo vai estar inserido numa sociedade, haverá necessidade de relacionar-se com os outros e em algumas situações deverá limitar os seus direitos, como sabem, em questões sociais, a nossa liberdade vai terminar onde começa a do outro. Então devemos colocar alguns limites e, pese embora sejam ilimitáveis os direitos de personalidade, em função dessa convivência em comum. Por outro lado, a ponderação da exigência de uma determinada situação concreta. Nós podemos impor algum limite aos nossos direitos de personalidade. Ocorre, por exemplo, nos casos de estado de necessidade. Para terminar, no que diz respeito a essa limitação ou ilimitação dos direitos de personalidade, aplicamos o consentimento do ofendido. Claramente que existem algumas situações ou eventualidades em que o indivíduo pode consentir por uma limitação do seu direito de personalidade. Aqui, a título de exemplo, podemos aqui nos ater, deixamos só confirmar aqui no nosso Código Civil, o nosso direito de imagem. Nosso direito de imagem que vem consagrado nos termos do artigo 79 do Código Civil. Sempre que o indivíduo, nos termos do artigo 79, se predispor a figura pública, a ser uma figura pública e tudo mais, ele consente que a sua imagem ou o seu retrato possa ser divulgado com ou sem o seu consentimento. E nesses termos, efetivamente, não podemos, ou melhor, estamos a impor aqui uma limitação ao nosso direito de personalidade, porque não poderemos exigir daquele indivíduo que utilizar a nossa imagem sem o nosso consentimento qualquer indemnização concreta, desde que efetivamente não vá contra as boas práticas e os bons costumes. Também, se o indivíduo alterar a nossa imagem no sentido de denigrir a mesma, aí sim podemos efetivamente socorrermos aos meios próprios, no caso a tutela jurisdicional efetiva, no sentido de vermos salvaguardar os nossos direitos de imagem específica. É só para dizer que sempre que existir um consentimento do indivíduo, ali também estamos a colocar limitações aos nossos direitos de personalidade. Bem, no que diz respeito às características do direito de personalidade, é tudo. Vamos agora analisar a classificação dos direitos de personalidade. Como eu disse no início, os direitos de personalidade estão subdivididos em dois ramos. Por um lado, o direito de personalidade geral e, por outro lado, o direito de personalidade especial. E hoje vamos simplesmente analisar os direitos de personalidade geral, para que na próxima aula poderemos efetivamente olhar para os direitos de personalidade especial. Bem, a questão dos direitos de personalidade geral levanta-se muito na doutrina, porque alguns autores entendem que não existe o direito de personalidade geral, mas para outros efetivamente existe esse direito de personalidade geral. E nós, como já sabemos, estamos aqui a nos apegar ao manual de um professor e, segundo o professor Carlos Brito da Silva, devemos efetivamente ter em conta o direito de personalidade geral, e este está, por sua vez, consagrado nos termos do nosso artigo 70 do Código Civil Angolano. Assim sendo, estabelece o artigo 70, tutela geral da personalidade. Número 1. A lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça da ofensa à sua personalidade física ou moral. Ou seja, estamos aqui efetivamente a defender o direito de personalidade na sua plenitude. E não vamos olhar simplesmente para as questões físicas da pessoa, mas também para as questões morais. Daí que eu disse que no que diz respeito também à proteção penal, nós não vamos proteger simplesmente a moral através dos crimes de injúria, difamação e calúnia, mas também a proteção física através dos crimes de violências corporais. Assim sendo, o número 2 estabelece, ainda independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar,
a pessoa ameaçada ou ofendida pode requerer providências adequadas às circunstâncias do caso com o fim de evitar a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa já cometida. Ou seja, em linhas gerais, o artigo 70 vai efetivamente defender o direito de personalidade. E, no entanto, na próxima aula vamos aqui abordar de forma específica sobre cada um desses direitos de personalidade, no sentido de que possamos efetivamente compreendê-los de forma melhor. É tudo o quanto eu tinha preparado para hoje. Espero mais uma vez ter sido claro e coerente nas explicações. Em caso de dúvida, já sabe, tem na descrição as minhas redes sociais e, se preferir, pode deixar a sua dúvida no comentário. Quero desde já agradecer mais uma vez a nossa parceria que temos com a EF Angola, porque no último dia o nosso nome, o nome da nossa marca, Jusbier, foi dito numa edição do Mundial de Futebol Virtual. É uma gratificação enorme, estou muito satisfeito com isso. Quero desde já agradecer aos administradores da EF Angola, nomeadamente Marcos Garrido, Edson Reis, Yannick, Rocalhadas, e desde já deixo o meu cumprimento para todos. Espero que tenham gostado do vídeo, espero por vós numa próxima aula. Eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbier.